Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 2 de maio, domingo, o quinto domingo da Páscoa. Estamos vivendo este mês mariano. O mês de maio é todo dedicado à Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa. É mês também em que comemoramos o Dia das Mães. Devemos nos recordar, Dia das Mães é todo dia, pois elas nos concedem a graça do amor de Deus em nossa história, com amor, com afago, com proteção, com carinho. E peçamos desde já, nesta semana que nos prepara para o segundo domingo de maio, onde celebramos o Dia das Mães, que Maria percorra e faça o caminho conosco durante todo este mês de maio. Por isso nós vamos estar, no término de toda a homilia diária, procurando meditar um tema sobre este livro, Vida de Nossa Senhora, Meditações. Que o Senhor nos ajude a ir cada vez mais nos assemelhando à Mãe de Deus e nossa. A antífona de entrada no dia de hoje diz assim: cantai ao Senhor um canto novo, porque Ele fez maravilhas e revelou sua justiça diante das nações. Aleluia. Salmo 97, versículo 1 seguintes. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, Ele o cortará. E todo ramo que dá fruto, Ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, a palavra de Deus, sobretudo o Santo Evangelho, nos convida a este convite de Jesus: permaneça em mim. Então, somos convidados a refletir sobre o permanecer em Jesus. Ao falar ao povo, sobretudo o povo que reside em uma realidade rural, Jesus compara a si mesmo com uma videira e seus discípulos como os ramos, que vivem e produzem frutos enquanto estiverem unidos ao tronco. Então, esta necessidade de estar unidos a Jesus Cristo. A poda é dolorosa, mas faz parte do cuidado necessário para o revigoramento dos ramos e assim se torna mais fértil. Muitas vezes em nossa caminhada, em nossa vivência, precisamos ser formados, podados e limpos pela palavra de Deus. Por isso, permanecer
é o verbo fundamental neste texto do Evangelho deste quinto domingo. Precisamos permanecer no Senhor, permanecer em Jesus Cristo. No Antigo Testamento, amados irmãos e irmãs, a videira era a imagem do povo de Israel. Povo este que, embora tinha sido cuidado com muito carinho por Deus, à espera de bons frutos, nem sempre correspondiam à expectativa divina e acabou produzindo por diversas vezes uvas azedas. No Novo Testamento, nosso Senhor Jesus Cristo se propõe a cada um de nós como a videira verdadeira, plantada e cuidada pelo próprio Pai, que é o agricultor. Ele não decepcionou o Pai, pois produziu bons frutos. Correspondeu plenamente aos cuidados que o Pai lhe proporcionou. Por isso, produziu frutos saborosos para Deus e para o povo, para cada um de nós. A obediência ao Deus Pai, ao Deus que lhe enviou para redimir o mundo, também favorece a cada um de nós. A graça da presença eucarística de Jesus, a graça da sua palavra em nossa vida. A palavra que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos e irmãs, a comunidade é a verdadeira, ou melhor, é a videira que Jesus plantou e da qual cuidou com muito amor e carinho. Ela é convidada a produzir bons frutos, bons e abundantes frutos, à semelhança do Mestre de Nazaré. Quando isso não acontece, ele precisa, este ramo, esta videira, esta comunidade, a vida de cada um de nós, precisa passar por uma poda para eliminar tudo que impede a autêntica vivência cristã. Jesus, portanto, afirma a cada um de nós: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos realizar. Videira e ramos devem estar bem unidos, formando uma só realidade. A videira oferece aos ramos condições para produzir fruto. Todavia, se dela eles estiverem desligados, secam e morrem. O texto que nós ouvimos hoje no Santo Evangelho acentua o verbo permanecer, significando assim que do Mestre provém a vida, a seiva, os bons frutos. Portanto, o único jeito de produzir bons frutos em nossa vivência, em nossa caminhada, bons e abundantes frutos de amor, de justiça e solidariedade, é permanecendo em Jesus Cristo. Quem assume este valor, vivido e pregado por Jesus, está autenticamente unido a Ele, independente, então, de nossas condições, sejam elas de cor, raça, enfim. Nós precisamos estar unidos a Jesus. Nós precisamos estar ligados ao Mestre. Ser cristão, portanto, exige a experiência sólida com Jesus, o compromisso afetivo com suas propostas para a instauração do reino de Deus entre nós. Sem a vivência das bem-aventuranças, podemos até nos autoproclamar cristãos. No entanto, seremos ramos desligados da seiva vital que nos vem do Senhor, a verdadeira videira. Portanto, possamos estar unidos em Jesus, unidos naquele que nos ama, naquele que é capaz de dar a vida por cada um de nós. Para o dia de hoje, eu vos convido então a analisarmos um título de Nossa Senhora de uma forma bem breve: Imaculada Conceição de Maria e os seus testemunhos.
chegado o ditoso tempo fixado por Deus para a salvação do mundo, foi concebida a Virgem Maria, não como os demais homens, mas sim pura, sem mancha, sem contrair o pecado original. Meditemos os testemunhos que nos asseguram esta consoladora verdade. Primeiro, Deus lembra-te do pecado de Adão e Eva e do castigo do Senhor. No entanto, nós precisamos perceber, amados irmãos e irmãs, que diante de toda aquela condição da desobediência, de querer se colocar no lugar de Deus, nós temos Maria. Maria como a Imaculada, aquela que jamais quis se colocar no lugar de Deus, mas em tudo soube fazer a vontade de Deus. Em Maria, amados irmãos e irmãs, todos nós que somos descendentes do amor de Deus na história e participamos da filiação em Jesus Cristo, nós somos convidados, como irmãos e descendentes também de Maria, a vivenciar o amor exclusivo a Deus e um amor que nos torna também puros e imaculados, juntos à Mãe de Deus, para que assim possamos lutar contra todas as insídias do demônio. Segundo, o anjo. Naquelas palavras, Ave Maria, cheia de graça, o anjo chama claramente a Virgem Santíssima Imaculada, pois quando e como foi que Maria ficou cheia e plena da graça? Precisamente na sua Imaculada Conceição. O mesmo não só dá na graça, mas também no amor para com Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, esta plenitude é prodigiosa, única e de sempre. Se assim não fosse, o anjo não teria pronunciado aquelas palavras, pois houve santos, muito santos, e com muita graça de Deus, mas nenhum com essa plenitude, pelo menos no momento de nascer, por causa do pecado original. Não possuíam graça nenhuma. O mesmo não se dá com Maria. Ela é imaculada desde o momento de sua conceição. Foi sempre cheia da graça. Portanto, nunca foi manchada pelo pecado. Mas, Padre, Deus favoreceu Maria? Não, em Maria Deus realiza a graça para todos os seus filhos. Em Maria também encontramos esta graça de sermos puros no amor para com Deus. Terceiro, a Igreja. 19 séculos suspirou a Igreja por este dogma. Contemplar o magnífico desfile. São os santos padres, os doutores, os escritores eclesiásticos, os místicos, os ascéticos, os santos todos, em especial os mais devotos de Maria, os quais teceram todos uma coroa de louvor à Imaculada Conceição. São as virgens da Santa Igreja, que para imitar a sua pureza imaculada, se consagram a ela. À sua imitação, fizeram voto de virgindade. Vê quantas são e que formosas. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, nos unir a Maria e, unindo a Maria, viver aquilo que Deus sonhou para cada um de nós. Guerra, pois, ao pecado por Maria Imaculada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.